Se você perguntaria a alguém, você acredita no relato da criação da Bíblia ou na teoria do Big Bang? A resposta é quase óbvia. Todo mundo vai dizer o Big Bang. Esta negligenciação da religião como algo relevante na vida pode assumir várias formas. Ou no sentido militante, que você acha a religião é bobagem e religião faz mal para a humanidade e por isso você está argumentando contra a religião, ou você simplesmente fica indiferente. E essa indiferença tem consequências para a própria vida, a organização da vida. Você vai se orientar em uma ética não religiosa. É fácil. A filosofia oferece muitos elementos que podem substituir aquela orientação moral que as religiões antigamente forneciam para todo mundo. A teoria da secularização significa que a religião está perdendo sua força na vida pública, na vida individual. Porque a ciência tem uma reputação maior hoje em dia. A ciência hoje ocupa um lugar substituindo a religião em vários sentidos, explicando como o mundo surgiu, dando informações sobre a vida boa, no sentido de saúde, de saúde mental. Então, existem possibilidades que a própria ciência produz de dar sentido à vida, e isso faz obsoleta a religião. A religião perde seu monopólio de definição de algumas esferas de vida que ela tinha antigamente. É quase implícita na lógica da modernidade que a religião, pelo menos, é fortemente desafiada por sistemas alternativos, inclusive a ciência, que é o maior, eu diria, inimigo de uma religião que é incapaz de se modernizar seu discurso. O Islã, por exemplo, tem um discurso muito interessante nesse sentido. A tentativa de mostrar que o Alcorão já tinha previsto todos os descobrimentos recentes da ciência, dizendo que nós sabíamos desde o início, mas isso não invalida nossa religião, o Islã. Nesse sentido, a busca de um diálogo entre ciência e religião é fundamental para qualquer religião, senão ela vai perder esse jogo. A ciência tem argumentos muito fortes e pelo sistema educacional, onde a religião desempenha um papel marginal, mais ainda, porque a religião se aprende. Você é socializado, você não nasce como crente. E essa socialização também não dá continuidade na família, na escola, e é substituída por uma socialização mais científica, a religião não tem lugar. The Center for Philosophy of Religion presents Where the Conflict Really Lies. A popular view, sometimes called naturalism, is the belief that there is no God, and that human beings, like everything else, are material things. Unsurprisingly, theism disagrees and maintains that God exists, is a person, and has both created and acted in the world. On whose side do we find science in this disagreement? Many people believe science firmly supports naturalism and causes a lot of trouble for theism. But Alvin Plantinga has argued that science actually conflicts with naturalism and supports theism. For example, it is sometimes claimed that the theory of evolution disproves the existence of God. Another alleged example is that laws of nature have been discovered that prove God never directly acts in the world. But Plantinga maintains that God's existence is actually consistent with evolutionary theory and all the science that supports it. Perhaps God guides the evolutionary process. God could even do this without violating laws of nature because scientifically formulated laws of nature only tell us what has to happen in a system in which God and other outside influences are not participating. We get conflict between science and the existence of God only when scientists stop doing pure science and help themselves to some unscientifically supported metaphysical views as well. Science is in genuine conflict with theism in other ways, but Plantinga has argued that either the real conflicts are over issues not essential to theism, like the age of the Earth, or else generated by scientific inquiries that consider only a portion of the evidence available to theists. Naturalists and theists disagree about what counts as evidence. A naturalist, for example, will not regard appeals to the authority of Scripture or to direct revelations from God as admissible evidence when doing historical biblical criticism. But the theist who does can reasonably stand her ground and not feel compelled to relinquish her religious views when challenged by objections
which ignore evidence she takes to be relevant. Furthermore, Plantinga argues, science is actually in deep agreement with religious theism, since appealing to God's design, rather than to the unintentional working of the blind forces of nature, can better explain how human beings possess the capacity to succeed so brilliantly in scientific endeavors and gain knowledge of the world. The really bad news, Plantinga argues, is that science is actually in serious and perhaps irreparable conflict with naturalism. So very serious that combining belief in evolutionary theory with naturalism leads to the conclusion that there is almost nothing that we know about ourselves or the world. Why would we be in such a terrible situation? Fala galera, bem-vindo a mais um Leve ABC2. Meu nome é Pedro Dutti e hoje a gente vai falar do lugar da fé no conhecimento científico. Então, roda a vinheta aí. A gente está fazendo uma trajetória aqui com os vídeos das semanas anteriores, você já percebeu isso. E eu já falei várias vezes de como a ciência é importante para a fé e a fé para a ciência, mas eu ainda não dei um exemplo assim bastante científico de como a fé ocupa um lugar importante na vida do próprio cientista intelectual cristão. Eu já vou contar um pouco da história de um grande cientista cristão que também nos ajudou a entender o lugar da fé cristã na ciência, que é o Michael Polanyi. O Michael Polanyi é um húngaro que estudou química, na verdade ele estudou medicina e depois ele continuou fazendo mestrado, doutorado em química e física. Ele chegou a estudar até com Albert Einstein, trabalhou no Instituto de Eletroquímica lá na Alemanha, junto com grandes nomes da época na ciência. Ele teve uma trajetória científica brilhante, ele foi aluno de dois professores que ganharam Nobel de Física. Dois dos seus estudantes, quando ele se tornou professor, também ganharam Nobel em Física e Química, e o seu filho, o John Polanyi, ganhou o Nobel de Química em 1986. Ou seja, tem uma trajetória científica inquestionável. Só que o trabalho do Polanyi era não só de fazer ciência como professor e pesquisador, mas ele também começou a pensar o que era a vida de um cientista. Ele começou a se perguntar quais eram as rotinas, os hábitos dentro do laboratório, da universidade, de uma biblioteca, e ele descobriu uma coisa que ajuda muito a gente a entender o lugar da fé na ciência. O Polanyi descobriu que aquela imagem que a gente tem do cientista coletando dados, muito afastado do seu objeto de pesquisa, juntando informações sobre um determinado fenômeno natural para depois criar uma teoria, o Polanyi falou, isso aí é falso, nenhum cientista moderno faz isso. Ele sabia muito bem, porque ele acompanhou grandes cientistas e ele era um cientista. E ele percebeu que, na verdade, o que acontece é que, na maioria das vezes, um cientista, ele ainda não tem todas as informações daquele campo que ele estuda, mas ele joga uma teoria crendo que ela vai conseguir explicar o maior número de fenômenos. E aí, depois que ele pensa nessa teoria, ele vai para dentro do laboratório ou ele vai para o seu escritório trabalhar para comprovar que aquela teoria é verdadeira. E ele dá vários exemplos de como isso aconteceu na época dele, mas eu vou te dar um exemplo de como isso aconteceu hoje em dia. Olha essa notícia de 2017 de uma grande descoberta científica. Essa notícia é muito interessante porque ela comprova exatamente aquilo que o Polanyi falou. O Einstein, quando ele antecipou tudo que esses cientistas descobriram agora em 2017, ele fez isso quase 100 anos antes. Não é porque ele era um profeta, um gênio indomável, uma espécie de mago da ciência, um mito. Não é por causa disso. É porque a atividade científica funciona assim, com previsões, com aproximações, com probabilidades que são cada vez mais próximas e mais seguras até se constituir uma teoria científica bem estabelecida. Foi isso que aconteceu e por isso que o Polanyi ajudou a gente a entender muito bem o lugar da fé na ciência.
É porque um cientista precisa ter muita confiança, precisa ter fé. O cientista precisa ter muita confiança, precisa ter fé em uma determinada explicação que consegue registrar e consegue organizar os fenômenos naturais melhor do que outra. E esse trabalho é um trabalho de fé. O próprio Polanyi, usando uma frase de teólogos antigos da igreja cristã, fala que ciência é fé em busca de entendimento. Ou seja, eu tenho uma percepção, um insight. Sabe quando aquele cientista tem um eureka? Ele então entende, pensa numa coisa que pode explicar muitos fenômenos. Então ele propõe a teoria e ele vai para o seu escritório trabalhar, fazer contas, comprovações, reler a bibliografia sobre o assunto, até então que ele estabelece ou ele joga fora aquela teoria científica. Só que antes ele teve que dar um passo de fé, ele teve que dar uma previsão, confiar no insight que ele teve, para só então ir em busca do entendimento. Quando a gente pensa sobre o lugar da fé cristã na ciência, é exatamente isso que o Polanyi mostrou para a gente. É que a gente tem uma visão de mundo, uma forma de olhar a realidade que explica a parte dos casos. E quando a gente passa isso para as teorias científicas, a gente tem condição de ter a nossa fé de um Deus que criou todas as coisas, que regula e que deu leis para a natureza, que a gente pode conhecer essas leis porque as nossas faculdades cognitivas são confiáveis, e então a gente pode ir em busca de entendimento químico, físico, histórico, filosófico, porque a gente tem uma explicação, uma confiança de que as coisas vão continuar funcionando como Deus criou. Esse é o lugar da fé na ciência. É por isso que elas não podem estar em conflitos ou serem independentes. Na verdade, elas são complementares, elas estão em diálogo, porque um cientista, ele não consegue abrir mão da sua fé, da mesma forma que a gente não consegue tirar as nossas roupas. É, na verdade, a nossa pele, a fé, nós habitamos nela. E que por isso a gente, sempre que entra num laboratório, numa biblioteca ou numa sala de aula, a gente leva conosco a nossa fé, as nossas convicções, e elas vão ajudar a gente a explicar a realidade que a gente estuda.